ver essa igreja repleta de gente. Eu estou perguntando a Deus o que eu fiz para merecer estar aqui. E eu quero, em primeiro lugar, realmente agradecer a Deus pela amizade que construí aqui juntamente com o apóstolo, desde a última vez que estive aqui, que foi a minha primeira vez, hoje é a segunda vez. Eu imaginava que ia demorar muito mais tempo voltar aqui, mas não sei por que motivo o Luiz Carlos resolveu fazer esse contato, e eu estou aqui mais uma vez com vocês. Eu percebi, depois que estive aqui, que fui, de uma certa forma, muito amado e respeitado pelos irmãos, e em especial pelo apóstolo, que nos deu a liberdade de podermos comunicar sobre aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. E hoje estamos aqui para informar mais um pouco e também deixar a palavra de Deus aqui nos vossos corações. Desta vez eu estou assim mais assustado porque vim também com a minha esposa. E às vezes quando eu volto das minhas viagens, eu conto para ela alguma coisa que aconteceu. Só que hoje ela está aqui para presenciar. E ela deve, será que é isso mesmo? Será que aconteceu? E graças a Deus, estou muito feliz, estou mais seguro um pouco, porque a presença da esposa sempre é uma força para nós, especialmente nós pastores e missionários, apóstolos. E eu louvo a Deus por tudo isso, também pelo irmão Luiz Carlos, essa figura aí tão silenciosa, mas um homem de Deus, um diácono, tem servido a Deus em diversos lugares. Pastor, eu quero começar a minha palavra, apóstolo, dizendo assim, que ano difícil, que ano de luta, meus amados irmãos, que ano terrível foi esse, e está sendo este até o momento presente. Eu fecho com o apóstolo naquela palavra que ele falou, que não existe crise para nós, porque nós estamos em Cristo, e quando nós estamos em Cristo, Deus promete nos sustentar até na fome, nos manter vivos até na fome. E isso é uma obviedade espiritual, que só desfrutam os que são de Deus, porque precisa ter fé. Nesse desequilíbrio político e social de nossa nação, eu fico imaginando esses homens e mulheres que não têm Jesus, como essa gente tem sofrido, porque não há esperança, não se recebe uma boa notícia. Imagine se a igreja do Senhor Jesus não tivesse anunciando as boas novas em Cristo. O que seria desta nossa nação? Seria um deserto, embora tenha 200 milhões de habitantes, seria um deserto. Mas graças a Deus que este Brasil está de norte a sul, se enchendo de igrejas, com os mais diversos nomes, mas com uma única mensagem: Cristo, a resposta para essa nação. Mas não podemos negar, como cidadãos que somos desta pátria, que há muita injustiça social acontecendo nesta hora, neste momento. Temos milhares e milhões de irmãos nossos que acordam em algum lugar sem saber se durante o dia terão acesso a um bocado de comida. Só que estas coisas têm que sair das estatísticas e passar para o mundo prático, de pessoas que resolvam fazer alguma ação que realmente chegue nesses lugares, onde ninguém quer chegar. E nós notamos que houve um período, principalmente nessa última década, que as igrejas do Senhor, muitas delas, graças a Deus que não são todas, mas muitas delas, também se elitizaram e se esqueceram dos miseráveis desta terra. As ruas se encheram de pedintes, os sinais de trânsito se encheram de pedintes. As cidades mais importantes dessa nação, por exemplo, Porto Alegre, que era a segunda capital desta nação em qualidade de vida, hoje é um amontoado de mendigos naquelas ruas principais, que chega a dar dó no nosso coração. As vilas e as favelas estão abandonadas. As igrejas que pregam com mais seriedade a mensagem pura, sacra e santa do Evangelho de Jesus Cristo se elitizaram e não estão mais entrando nestes lugares. Mas Deus ainda tem em algum lugar alguém que está disposto a ir onde ninguém quer ir,
a falar a ninguém, a pessoas que não tem ninguém que os fale, a alimentar através de pessoas que são de Deus e que sabe o quanto é sofredor falar do amor de Jesus para uma pessoa que está com fome. Graças sejam dadas a Deus que a obra de Deus não para, a obra de Deus cresce. Deus tem agora nos últimos tempos levantado realmente homens e mulheres, pastores e líderes, apóstolos, profetas de Deus, que têm quebrado toda sorte de barreiras no poder de Deus para chegar aos lugares mais indesejáveis desta terra. Eu louvo a Deus, porque quando eu cheguei aqui, apóstolo, na Baixada Fluminense, isso na década de 60, aqui neste bairro chamado Pilar, isso aqui era tomado pelos centros de Umbanda e Candomblé e toda sorte de miséria. E hoje, em cada rua que se entra, tem igrejas, no plural, igrejas, e isso está melhorando, e vai melhorar mais. Com certeza Deus vai fazer deste lugar aqui um palco de adoração ao nosso Deus. Agora precisa trabalho, meus irmãos, precisa trabalho. Meus irmãos, eu quero mostrar um pouquinho daquilo que Deus tem feito através do nosso projeto no sul do Brasil. Não sabe que o Rio Grande do Sul em especial, que tem lá os seus 11 milhões de habitantes, ele tem alguma situação que muita gente não conhece. Uma delas é espiritual. Um estado com 11 milhões de habitantes, ele tem 80 mil centros espíritas registrados no IBGE. Porto Alegre, com 1.500.000 pessoas, uma capital pequena, diante de tantas outras, como São Paulo, Rio de Janeiro, etc., ela tem 15 mil centros espíritas registrados no IBGE. É o estado com o menor índice de crescimento do evangelho em todos os segmentos evangélicos. Nós, os batistas, por exemplo, estamos lá embaixo. O estado tem 496 municípios, existem 396 municípios onde não tem um núcleo familiar batista, e não tem muitas outras igrejas. As próprias igrejas mais avivadas, as igrejas chamamos igrejas pentecostais, elas são diminutas. Há um desafio muito grande, porque o inimigo continua assolando aquele povo. Por isso que Rio Grande do Sul, hoje, em termos de criminalidade, principalmente neste ano em que a segurança desta nação realmente está no caos, se tornou a quarta capital do Brasil em índice de crime, de violência e de mortandade, que está sendo um horror. É o estado que tem o mais alto índice de suicídio de jovens e adolescentes de 12 a 26 anos. É o estado que, no geral, está em primeiro lugar em suicídio em toda a nação. Será o que falta? Se a terra é tão linda, se o lugar é tão bonito, se a terra é tão produtiva, será o que falta no estado daquele? Falta Cristo, meus irmãos. Falta Deus na vida do povo gaúcho. E é um povo bom. É um povo que Deus colocou no meu coração, que eu amo, porque eu aprendi nessas ações de evangelismo e de missões, que não se pode evangelizar um povo sem que primeiro o ame, como também não se pode evangelizar um indivíduo sem que primeiro a gente ame esse indivíduo. Por isso, há 10 anos atrás, Deus colocou no nosso coração um projeto chamado Ministério Pão Vivo, cujo objetivo é plantar igrejas em áreas carentes, entrar onde ninguém quer entrar. E durante esse tempo eu tenho tido muitas experiências alegres, mas muitas experiências profundamente que amarguram o nosso coração. Uma delas foi quando eu levei um dos meus colegas em um desses projetos. E quando eu levei esse colega no meu projeto, eu disse, eu levei lá para sentir a dor daquele povo, sentir o que aquele povo estava sentindo, e ver se a igreja dele, que era tão grande, pudesse também me ajudar um pouco. E quando ele viu toda a cena do que se acontecia, porque esses lugares são feios, os templos são feios, os lugares que nós nos reunimos são feios, ele disse assim, Maggioli, que lá no sul sou conhecido pelo sobrenome, Maggioli, sai daí, rapaz. Eu disse, por quê, pastor? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu disse, mas pastor, quem disse que eu quero chegar em algum lugar? Eu não quero chegar em lugar nenhum.
O lugar que eu quero chegar, Jesus já traçou para mim, eu já estou no caminho, estou indo e chegarei. Mas o que nós queremos é que este povo daqui saiba que aqui dentro entrou uma família de Deus. Era uma área de invasão com 800 barracos de tábuas cobertos de toldo preto, e a gente ali querendo abençoar aquelas famílias, e de repente eu sou convidado a sair dali, enquanto o povo clamava pela minha presença ali dentro, pela presença de alguém de Deus que pudesse ajudar com a palavra de Deus e também saciar a fome e a necessidade daquele povo. Eu sou convidado a sair. Por quê? Porque não dava resultado imediato. Nós estamos atrás de resultados imediatos. Há muitas igrejas que estão trabalhando com a seguinte visão: se a pessoa que vier aqui na minha igreja já venha convertida, e que já venha como família organizada, casada no civil, e que o marido e a mulher estejam trabalhando, e que os filhos estejam numa boa escola, e que eles cheguem aqui sem ter conflito entre eles, e que, se possível, já venha com o envelope de dízimo dobrado dentro do bolso e coloque aqui. Mas, meus irmãos, não pode ser assim. A igreja do Senhor não pode evangelizar e fazer missões apenas pensando em resultados imediatos para a sua própria membresia. Ela tem que pensar que quando Jesus viu as grandes multidões, a Bíblia menciona que ele sentiu compaixão das grandes multidões e incentivou os discípulos para orarem, para buscar mais profetas, mais evangelistas, mais homens de Deus que os ajudassem na comunicação da graça de Deus. Mas Jesus já sabia que a maioria daqueles da multidão não iria se converter, mas precisava de alguém lá dentro, precisava de alguém de Deus lá. Porque entre milhares há sempre centenas que vão se converter. Deus sempre tem alguém em algum lugar. Como aqui nessa cidade, Deus tem muitos ainda nessa cidade para serem ganhos para Jesus. E no Rio Grande do Sul, muito mais ainda. Então nós não podemos correr quando a situação é difícil. Eu trabalhei um ano inteiro no Rio Grande do Sul, apóstolo. Trabalhei um ano evangelizando, visitei mais de 3.000 casas, fiz todos os estudos bíblicos que eu podia fazer, que eu aprendi. Depois acabaram os estudos bíblicos de panfletos, de folhetos, eu parti para a Bíblia. E só no mês de julho, um jovem pequenino, desdentado, feio, maltrapilho, num culto que eu fiz que não teve quase nada, sabe aquele culto que não tem nada? Nada acontecia, e eu encerrei o culto. Quando eu ia dizer, ele levantou e disse: pastor, o senhor não vai convidar quem quer aceitar Jesus, não? Eu disse: tem ninguém aqui? Ele disse: eu estou aceitando. E ele veio à frente e começou a chorar. Era um mês de inverno, aquele guri descalço, com os pés todo abertos assim, e eu olhei aquilo ali, descrente, não acreditei. Saí daquele culto, fui embora como se nada tivesse acontecido, fui para casa, dormi tranquilamente, sem nenhuma preocupação. No outro dia, 6 horas, bateram na minha porta. Quando eu abro, aquele guri, eu disse: o que tu queres aqui, guri? Ele disse: eu ontem aceitei Jesus como meu salvador, eu quero saber o que eu faço. Eu disse: mas agora? Aquele guri entrou na minha casa e não me largou mais. A partir daquele dia, todo lugar que eu ia, aquele guri ia como a minha sombra. Eu achava ruim, mas eu não podia impedir. E daí a pouco a minha esposa falou: você não vai batizar aquele menino? Eu disse: não vou encher um batistério com 2.000 litros d'água para batizar um guri desse. Isso não vai dar em nada. E eu fui protelando, eu vou esperar mais gente chegar. E eu comecei a pregar, e visitar, e orar, e nada, ninguém mais vinha. E chegou o mês de dezembro, eu mandava um relatório para a minha entidade missionária, e todo mês eles perguntavam quantas pessoas estão fazendo estudo bíblico, batismo. Eu dizia: e quantos foram batizados? Eu: nenhum. E vamos aqui, nada e nada. Quando chegou lá para o mês de dezembro, eu estava saindo da minha casa para ir no correio, porque a minha esposa tinha me falado: batiza, rapaz. Eu: não vou batizar, não vou. Aí a voz de Deus veio, falou assim: tu te lembras quando lá em Minas Gerais tu te converteste? Eu disse: me lembro. Pois é, tu era magro, desdentado, feio, tinha 17 anos, nunca tinha calçado um sapato nem vestido uma calça comprida. Pois foi lá que alguém te achou e acreditou em ti e te levou numa igreja. Oh Deus, seja louvado.
Deus, meus amados, Deus pegou a minha, eu diria assim, é como se Deus pegasse a minha nuca e me esfregasse no carpete assim, e dissesse: você tem que te lembrar que lá em Minas Gerais teve um alemão que te pagou para trabalhar para ele, para te evangelizar, e acreditou. E eu me lembro que a igreja era tão longe lá em Minas Gerais que a gente saía 4 horas da manhã para chegar 10 horas no culto. Eu fui batizado em Minas Gerais. Deus fez me lembrar tudo isso. Aí quando Deus me fez lembrar isso, eu voltei do correio e cheguei em casa, disse: filha, falei para minha esposa: filha, eu chamo ela de filha, me chama de filho também, vamos batizar o Genesi, né? Ela disse: ah, é? Resolveu? Vamos batizar no dia 31 de dezembro, último culto festivo de uma congregação que só tinha quase que a minha família. Fizemos uma festa, enchi o batistério até o gargalho, convidei todos que eu pude convidar. Quando faltava 15 minutos para meia-noite, eu peguei aquele moço, levei no batistério e mergulhei junto com ele. O batistério dava acesso assim para dentro da igreja, como se fosse aqui, e quando nós entramos na água, a água entrou para dentro da igreja. E a partir daquele dia, meus irmãos, todas as pessoas que começaram a ir na minha igreja falavam assim: ah, eu vim aqui a primeira vez porque o irmão Genesi me visitou e depois levou o missionário lá e não sei o que, e vinha outro e falava: ah, o pastor chegou na minha casa um dia com o Genesi, e aí começou. E dentro daquele ano a minha igreja cresceu. Aquele moço, aquele menino foi um instrumento nas mãos de Deus. Depois que ele ficou esperto, porque aceitou Jesus, foi para a capital. Ele foi para o seminário, se formou pastor, foi considerado no ano passado como o melhor e mais dedicado missionário da Convenção Batista Gaúcha, um dos melhores evangelistas, pastor Genesi João dos Santos. Mas para eu aceitar isso foi muito duro, irmãos. Aceitar uma pessoa se converter com um trabalho de um ano inteiro. Mas o que a Bíblia fala? Que vale mais uma alma do que todos os tesouros do mundo. Mas nós não acreditamos nisso. Então o Ministério Pão Vivo está indo nesses lugares onde ninguém quer ir. Pode passar o slide aí. Acho que pode passar o filmezinho. Vamos mostrar ali rapidamente o que a gente está fazendo lá. Eu só mostrar essas 3 coisinhas aí. Eu costumo dizer, pastor, assim, tem 3 maneiras que nós usamos para evangelizar as comunidades carentes. A primeira é a igreja indo na comunidade. É muito comum as igrejas irem nas comunidades mais pobres e fazer um grande evento, um dia social, de ação social, e depois voltar. A segunda maneira é a comunidade vindo na igreja. Quando a igreja tem um bom patrimônio, às vezes traz as pessoas, faz uma festa, dá jantar, distribui roupa e os despede na paz. E a terceira maneira, que consideramos talvez a melhor, pelo menos entre as 3, é a igreja da comunidade. Porque na verdade o povo que está lá precisa de um pastoreio, precisa de alguém lá dentro que fique lá e acompanhe, que seja pastor. Talvez o elemento nem é pastor, ele nem estudou, não fez teologia, não fez nada, mas ele é um servo de Deus, ele é um evangelista. Então ele vai lá e aquele povo irá chamá-lo de pastor, e ele vai ficar ali evangelizando aquele povo, e a igreja nasce do mesmo jeito da comunidade. Por exemplo, aquele templo ali custou R$ 1.665,25, foi construído em 4 dias. Mas dentro daquela comunidade era como se fosse a catedral aqui, era o contexto daquela comunidade, e foi para a glória de Deus. Bom, eu acho lindo, as igrejas precisam construir templo bonito, porque Deus merece o melhor, mas você não pode construir, por exemplo, um templo desse dentro de uma favela. Vai ser um caos, né? Vai ser um contraste, porque a igreja não pode ser um corpo estranho na comunidade onde ela está. Então naquele lugar que estava ali, seria um templo de Umbanda e Candomblé. Só que a mulher que morava ali atrás daquela capelinha era uma feiticeira e ia construir ali. Ela se converteu, construímos a capelinha. Pode passar. Construímos a capelinha. E ali começou o projeto que hoje é o Ministério Pão Vivo para a glória do nosso Deus. Vamos passar o filmezinho para os irmãos verem algumas das coisas que estamos fazendo. Ele tem um som também, você pode liberar o som aí da... Isso é Porto Alegre, hein, gente?
Ok. Isso é um pouquinho daquilo que a gente tem feito. Você vai receber aí um folder desse para você conhecer mais o projeto. Aí dentro tem uma ficha, você pode preencher e depois entregar ao apóstolo ou a quem for responsável aqui, e assim você estaria cooperando conosco nesse projeto. Eu quero conversar um pouco com vocês aqui, com a permissão do apóstolo. Eu quero falar sobre um dos assuntos mais conhecidos nas igrejas. Todos nós somos especialistas neste assunto. Quem aqui já ouviu falar sobre amor? Levante a mão aqui, por favor. Quem já ouviu falar sobre amor? Que coisa maravilhosa. Se há um povo que entende desta palavra amor, este povo é o povo de Deus. É verdade? Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou justificar isso imediatamente. Por quê? A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Sabemos de cor esse texto? Vamos lá? Porque Deus que deu o seu Filho unigênito. Em Isaías capítulo 61, a palavra de Deus diz assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías 61, 1 e 2. No Novo Testamento, em Lucas capítulo 4, você vai ver o Senhor Jesus Cristo lendo esse texto numa sinagoga na Galileia, no momento do culto judeu, porque Jesus era judeu. Ele estava lá e deram o livro do profeta Isaías para ele ler, e ele leu exatamente isso aqui. Quando ele terminou de ler, a sinagoga ficou com os olhos fitos no Senhor Jesus, e ele tão somente disse o seguinte: hoje se cumpre esta escritura. E nós lemos até aí, nos contentamos, mas naquele momento Jesus estava dizendo o seguinte: hoje eu começo a fazer aquilo que o profeta Isaías disse que seria o meu ministério. Mas qual ministério? O ministério de pregar boas novas aos mansos, em algumas versões, boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Esse texto não poupa ninguém, não discrimina ninguém. Todos teriam e todos têm a oportunidade de alcançar a graça redentora do Senhor. Mas por que eu falei sobre amor? O que tem acontecido nos últimos tempos? Nós nos tornamos especialistas das religiões, das igrejas, da Bíblia. Existem tantas faculdades de teologia hoje que concorrem umas com as outras, e qualquer um pode ir lá fazer os cursos, e muitos têm ido sem mesmo reconhecimento da sua igreja local. Todavia, o que tem faltado para nós é a prática real da vida cristã. Há tempos alguém perguntou assim: quantos políticos evangélicos nós vamos precisar ter em Brasília para que este Brasil se modifique? Porque parece que os que vão para lá também se corrompem. Não estou julgando ninguém. O que falta na nossa nação e o que falta em nossas igrejas? A prática do amor. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque, olha só, não existe amor sem doação. Quem diz que ama e não doa, não ama.
Se o seu namorado diz que te ama e nunca te deu nada, cuide com ele. Se o teu esposo diz que te ama e nunca te deu nada, estou falando, dá mesmo, coisa de valor, não é bijuteria, não é joia, não é sobra não, é coisa que te custou, caro, sacrificial. Porque eu leio na Bíblia o seguinte, a Bíblia diz assim, Deus amou o mundo de tal maneira. O primeiro verbo que aparece aqui é o verbo amar. Mas o segundo verbo é o verbo doar. Deus deu. E Ele não deu o resto. Ele deu o que tinha de melhor. Ele deu o único filho que Ele tinha, porque na verdade Deus só tem um filho. Deus não tem filhos no plural. Das entranhas de Deus saiu apenas um filho, que foi o momento em que Deus esteve mais próximo da humanidade. Foi na concepção por obra e graça do Espírito Santo em Maria. E esse único filho que Deus gerou de suas entranhas, que era fruto do seu amor, ele foi doado. Ele foi dado. Eu fiquei imaginando aqui a cena desta irmã. Imagina se nós estivéssemos lá no lugar em que ela estava vivendo o desespero dela quando alguém tentou levar a sua filha. E se a pessoa pedisse, ela também não daria. E qualquer um de nós aqui, por mais que ela nos ame, nos considere, mesmo nós sendo aqui os seus pastores, seus líderes, ela não daria, porque é algo muito especial para a vida dela. Imagine Deus doando o seu único filho para uma multidão de gente pecadora, mas Ele doou o seu filho único para, com o sangue dele, nos comprar para Ele, para nos fazer agora sim, no plural, filhos adotivos, pela fé em Jesus Cristo. Então, quando inicialmente eu disse para os senhores que iria falar sobre um assunto amor muito conhecido, mas muito difícil de ser colocado em prática, e que nós, os crentes, somos especialistas nesse assunto, porque nós provamos a maior soma do amor de Deus para conosco. Todos que estão aqui, que já são crentes, são servos do Senhor Jesus Cristo, receberam a maior dose de amor que alguém possa receber. Deus não precisaria fazer mais nada por nós para que fôssemos eternamente gratos a Ele, porque Ele deu o que tinha de melhor em nosso resgate. Qual é o parâmetro do amor no qual nós precisamos nos espelhar para continuar a viver a nossa vida praticando este amor? O parâmetro é o próprio Cristo. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Veja a força desse texto bíblico. Não existe amor sem ação, não existe amor sem movimento. Andai em amor. Ninguém consegue andar parado, estagnado. Você precisa fazer alguma coisa, e às vezes alguma coisa que não é tão difícil, mas precisa ser feita. Há poucos dias eu estava na rua de Porto Alegre e vi um moço catando lixo, e era um moço novo, simpático, mas estava sujo, maltrapilho, e catando papelão, e catando latinha, e daqui a pouco ele foi numa lixeira que tinha lá, e ele enfiou a mão e tirou alguma coisa, e bateu na beirada daquela lixeira, cheirou, bateu de novo. Eu falei assim: ele vai comer aquilo, ele vai comer. E eu não me aguentei ver aquela cena, corri para perto do moço e disse: moço, não come isso, isso pode estar envenenado. Ele disse: mas moço, eu estou com muita fome. Eu disse: mas você está juntando papelão e latinhas, você pode vender isso aí e comprar um lanche para você. Ele disse: não, mas isso é para minha mulher e meus 3 filhos. Eu disse: não, moço, você não vai comer isso. Peguei no braço dele
e não precisei andar muito para chegar numa loja daquelas do MC Donald lá, o McDonald's da vida, né? E entrei com ele lá, e ele assustado, e as pessoas que estavam ali dentro daquela loja se afastando do rapaz. Eu acho que estavam pensando que eu estava sendo assaltado, mas não era. Eu estava entrando com ele na loja, cheguei lá, eu não sei pedir aquele negócio, tem uma numeração lá, número 1, número 2, Mac, não sei o que, tem tanto tipo lá que não dá para ele saber, e eu não gosto daquele negócio. Mas eu perguntei à moça assim: moça, qual é o lanche maior que você tem aí? Aí ela falou lá o nome do negócio, eu falei: me dá esse. Qual o suco maior? E coloquei na mão daquele moço. Você olhar para um moço nosso, um moço de 25 anos, 27 anos, que poderia estar bem empregado, poderia estar trabalhando, mas foi esquecido, foi largado, ninguém liga para ele. A verdade é a seguinte, que a maioria quer que eles todos morram, e só fica uma elite já empregadinha, bonita, etc, etc. Essa é que é a verdade, para não nos incomodar. Eu disse: não, hoje tu vai comer isso aqui, meu filho, não sei o que será de você. Falei de Deus para aquele moço, ele chorou. Às vezes a necessidade está perto de nós, e nós fazemos um malabarismo tremendo. Uma igreja batista, por exemplo, precisa decidir em assembleia quando vai fazer um projeto de ação social num determinado lugar, mas o amor que nós precisamos praticar independe de qualquer projeto de igreja, independe de Ministério Pão Vivo, independe de qualquer coisa, mas depende da ação de cada um de nós. Se você é crente, você não conhece a família necessitada que mora na sua rua, você não pode cobrar do seu apóstolo, do seu pastor, do seu líder espiritual, que essa igreja faça alguma coisa, porque a igreja é você, a igreja sou eu, a igreja é cada um de nós, a igreja somos nós. O parâmetro desse amor é Cristo. Então o texto continua: andai em amor como Cristo também vos amou. Olha a intenção, Deus trabalha na máxima, Ele quer que nós andemos em amor como Cristo nos amou. E o que foi que Cristo fez por nós? Ele deu a vida, Ele deu a vida, Ele se entregou, o texto continua, Ele se entregou a si mesmo por nós, como uma oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. O que Deus quer de nós? É que nós pratiquemos este amor como uma atitude de culto a Deus, tão real, que chegue ao altar de Deus como um sacrifício de cheiro suave nas narinas de Deus. Quando você pratica o amor como crente que você é, em favor, porque o amor sempre é praticado em favor de outra pessoa, você vai ver que o que você está fazendo é um culto a Deus que vai chegar no altar do Senhor, que vai chegar como um cheiro, só que agora de um sacrifício vivo, porque é você que está se colocando à disposição e com sacrifício, às vezes, fazendo alguma coisa que possa abençoar a outra pessoa. Estou falando de um amor prático, do parâmetro do amor é Cristo, no qual nós precisamos nos espelhar. Pois eu queria te falar sobre esse amor experimentado. Por que amor experimentado? Porque você já experimentou o amor de Deus. Há tempos ouvi um homem de Deus falando, num encontro que fui, eu achei interessante, porque disse, que desafiou a igreja dele o seguinte: irmãos, até quando eu vou precisar orar por vocês? Quando vocês estarão prontos para orar pelos outros? Porque ele reclamava que às vezes em todos os cultos vinham as mesmas pessoas pedindo as mesmas orações pelos mesmos problemas, e ele percebia que ninguém pedia por aqueles que ainda não tinham sido alcançados pelo amor de Jesus. Então olha só, o amor experimentado, porque Deus, se você ler esse versículo dizendo assim: porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que eu, crendo nele, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Você que já experimentou esse amor, não pode negar este amor aos outros. O mundo espera com urgência uma ação minha e uma ação sua. O que diz a palavra de Deus? No Salmo 9,18 diz assim: porque o necessitado não será esquecido para sempre. Deus não quer deixar as pessoas necessitadas esquecidas para sempre. Diz mais aqui: nem a expectação dos pobres permanecerá perpetuamente.
Não vai permanecer. No projeto de Deus, não. Alguém fará alguma coisa por essa gente. E eu penso que não serão os políticos, com todo respeito que eu tenho a toda a autoridade constituída, porque é assim que a Bíblia me ensina. Mas será a igreja do Senhor Jesus. Porque na verdade, desde os tempos antigos, quem praticava ação social não era o governo, era a igreja. Era a igreja. Depois o governo foi tomando alguma coisa das igrejas e a igreja ficaram felizes. Mas Deus vai cobrar isso lá no final. Deus vai cobrar isso. No livro de Romanos 8:19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos políticos. Não, dos filhos de Deus. A natureza, o mundo criado e nós seres humanos, os nossos cidadãos, concidadãos dessa terra, espera a manifestação do povo de Deus, dos filhos de Deus. E espera com urgência, com muita urgência. Eu quero dizer para você também sobre o amor possibilitado. É possível praticar o amor. Nós temos um lema no Ministério Pão Vivo que diz o seguinte: não podemos fazer tudo. Essa é uma consciência que nós temos que ter. Não podemos fazer tudo, mas nunca deixaremos de fazer o que podemos. Deus não vai nos cobrar por aquilo que nós não podemos fazer, mas certamente nos cobrará aquilo que podemos fazer e não fazemos. Mas por que é possível? Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu de Deus algo que nenhuma outra instituição deste mundo tem, que é o Espírito Santo de Deus. Você que está aqui, que já foi batizado pelo Espírito Santo, que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você há de convir o seguinte, que nem os pequenos e nem os grandes poderão te impedir de praticar o amor sobre ninguém. Não existe nenhuma lei que nos proíba praticar o amor. Então, se você, por exemplo, ao terminar esse culto, no dia de amanhã, você levantar na sua rua, qual a família que existe ali, que você agora vai adotar para você abençoar aquela família como filho de Deus. Depois você vai chegar aqui e dizer: apóstolo, eu queria que o senhor me ajudasse em oração, porque eu já estou ajudando uma família. Eu falei isso um dia no lugar, um moço chegou para mim: pastor, mas eu não posso. São tantas necessidades. Eu disse: mas olha só, separa uma família. Você chega numa família, às vezes são tantas necessidade financeira, enfermidade, mais isso e mais aquilo, você não consegue, você fala: não consigo ajudar, não vou me meter nisso. E daqui a pouco você descobre que pelo menos uma coisinha você poderia fazer. Dos 3, dos 4, dos 5 remédios que às vezes um doente daquela família está usando, você poderia doar um remédio daquele. Como filho de Deus, você já estaria praticando o seu amor ali, e Deus não te cobraria no juízo, porque há uma cobrança final. É possível praticar o amor, sim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas. Hoje a igreja testemunha de Cristo, fazendo a mesma coisa que Cristo faria se estivesse aqui fisicamente. E o seu ministério era socorrer os necessitados em primeira mão, era fazer isso. E às vezes a igreja se esquece disso. Mas também você tem a oportunidade de fazer. Muitas pessoas reclamam: eu não tenho oportunidade, eu não posso dirigir um projeto, eu não posso isso, eu não sou pastor, não sou missionário, não sou apóstolo, não sou evangelista, eu não tenho recurso. Esse amor está possibilitado a todos nós, oportunizado a todos nós. Olha só, este é o teu tempo. Em Gálatas 6, verso 10 diz: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. É impressionante esse texto, a força desse texto, a ênfase do texto. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. É impressionante. Isso é o amor sendo praticado, é o pragmatismo da nossa fé no dia a dia da nossa existência. Aí ele diz: mas principalmente aos domésticos da fé. E esse texto então retrata que entre os membros de nossas igrejas podem também existir pessoas carentes. E a Bíblia mostra tantos que serviam a Deus e passavam por lutas e dificuldades. Mas às vezes nós espiritualizamos tanto a igreja que achamos que se um crente estiver passando por uma necessidade é porque ele está em pecado. Nós estamos vivendo a época do desemprego nesta terra.
As igrejas têm sofrido porque têm diminuído as arrecadações das igrejas através dos dízimos. Mas quando há entre a membresia de nossa igreja uma pessoa carente, não importa quem seja ela, a atitude da igreja é socorrê-la. Mas e se ela não foi dizimista? A igreja socorre. Conversaremos sobre isso em outro momento, mas vai socorrer. E às vezes nós nos esquecemos. Há tempos eu estava fazendo um culto que eu chamei de culto pão vivo, distribuindo as cestas básicas, e chegou uma senhora que já era da minha comunidade lá, e chegou e disse assim: pastor, eu acho que não deve distribuir para essas famílias aí não. Eu disse: por quê, minha irmã? Eles fumam, eles bebem, e acho até que frequenta esse negócio de batuque por aí afora. Eu disse: irmã, a senhora se lembra que a senhora chegou aqui na igreja? Aliás, o que trouxe a senhora para a igreja? Foi quando nós te visitamos e levamos uma cesta básica lá. O que a senhora fazia naquela época? Aí ela olhou para mim e disse: é mesmo, né, pastor? É verdade. Nós nos esquecemos do nosso tempo passado, o que nós éramos. Nós temos que perceber que as pessoas que estão fora da igreja, que ainda não aceitaram Jesus, têm a mesma visão que nós tínhamos antes da igreja e dos crentes. E são necessitados, muitos são necessitados. Eu diria para você o seguinte, que os ricos também são necessitados. Eu e minha esposa, se fôssemos contar aqui, nós temos grandes experiências dos ricos necessitados de afeto, de amor e de palavras. Tem uma família no Rio Grande do Sul que todos na família são autoridades, é a juíza de uma cidade, promotor de justiça, advogados, 2 ou 3 advogados da mesma família, mas é uma família tão carente de alguém que esteja ali para conversar. Ele não tem amigos. Então qualquer atitude que você tomar como filho de Deus para abençoar alguém em qualquer área que for, você esteja certo de que você está fazendo o que a palavra de Deus manda fazer. Hebreus 3,15 diz: enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Eu já preguei aqui no Pilar, na minha igreja aqui, baseado nesse texto, mas como que eu falei para o incrédulo isso aqui? Só mais tarde que eu descobri que esse texto foi escrito para os crentes, Hebreus, é para os crentes. Quando vocês ouvirem a voz de Deus para fazer, para praticar o amor, para serem crentes dedicados, evangelistas, apóstolos, profetas, sacerdotes, vão fazer o que Deus manda. Em Hebreus 4,7 diz: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus está nos prevenindo, sabe por quê? Porque a nossa vida passa rápido. Eu estou com 64 anos, biblicamente eu tenho 6 anos de vida, eu quero dedicar esses 6 anos com o mesmo dinamismo para Deus, porque se eu não fizer para essa geração o que compete a mim fazer, quem o fará? Ninguém fará a minha parte, ninguém fará a sua parte. Quanto amanhã, Deus levantará outros profetas, outros evangelistas, outros apóstolos para fazer a obra dele, mas esse tempo é meu, é do apóstolo, é do pastor, é da esposa do pastor, e cada um de nós que está aqui, é do meu amigo aqui, irmão que vai ser candidato. Se ele não fizer bem feito, agora já era. Esse é o nosso tempo de mostrar o melhor como filhos de Deus que somos. Sabe por quê, irmãos? Para que não lamentemos no futuro. Você sabe que, eu acho que na última vez que eu estive aqui, eu citei também esse texto bíblico, eu sempre cito, nós acompanhamos a história bíblica da destruição de Sodoma e Gomorra, não é isso? Só que a gente se esquece de uma coisa, o quanto Deus amou Sodoma e Gomorra. Eu não tenho levantado aqui, talvez outros irmãos aqui tenham, quantos anos aquela cidade viveu sob a proteção de Deus, ipsiliter, proteção divina. Ali era tão maravilhoso que Deus colocou uma família missionária ali. Não sei se era membro dessa igreja aqui. Quando eu falo numa igreja batista, eu digo que era missionário batista. Hoje eu falei numa Assembleia de Deus lá em Pantanal, disse que era membro da Assembleia de Deus. Deus colocou lá a família de Ló.
servos do Deus Altíssimo. Isso foi uma grande prova de que Deus amava aquela cidade, e Deus a tolerou até a última gota da sua ira. Mas quando a ira de Deus chegou ao gargalho, porque aquele povo não se converteu, e Ló não queria sair dali, ele amava tanto aquele povo que não queria sair dali, Deus precisou arrastar aquela família dali, e vocês sabem o final que aconteceu. Mas lá em Ezequiel, capítulo 16, verso 48 a 50, a palavra de Deus vai dizer assim: ah, Sodoma, eu te dei tanta riqueza, Sodoma, eu te dei mesa farta, eu deixei sobrar dias para os vossos divertimentos, vossas festas, vocês tiveram tempo para a ociosidade, mas você, Sodoma, nunca estendeu a sua mão para os necessitados, você nunca fez nada em favor dos pobres. Então, Sodoma, por causa disto, eu destruirei a ti e as tuas vizinhas. Esse é o amor lamentado. Agora é muito tarde, não dá mais para você fazer nada, acabou o seu tempo, Sodoma, você será destruído. Então lembre, meu amado, querido irmão, nesta noite aqui, talvez você entrou aqui nesta igreja hoje sem saber o que ia acontecer. Eu também vim para cá com medo tremendo, não sabia bem o que eu ia falar, mas Deus me autorizou a falar exatamente isto. E eu quero te convidar hoje a que você se sinta um beneficiado de Deus, um abençoado de Deus, porque você é resultado do grande amor de Deus na sua vida, como eu sou abençoado pelo grande amor de Deus na minha vida. Cristo é tudo em todos, diz a palavra. Então, por isso, Deus tem você como instrumento dele. Não importa se você é novo, se você é velho, se você é novo na fé ou antigo na fé cristã, você é de Deus. Você tem todas as qualidades que um filho de Deus, que uma pessoa precisa ter para ser bênção para outras pessoas. E eu quero te desafiar, peça a Deus nas suas orações, para que você não seja apenas um membro de uma igreja, mas que você seja um filho de Deus, que possa estar sempre trabalhando em benefício de outros que podem estar aqui dentro hoje, outros que podem ser da tua própria família, e outros que talvez você nunca pensou em conhecê-los. Eu às vezes pergunto a Deus, por que eu estou lá no Rio Grande do Sul? Eu nunca planejei, pessoas lá que eu nunca imaginei que existiam, mas o dia que eu evangelizei uma senhora com um semblante de 90 anos, na verdade ela tinha 62 anos, e aquela mulher depois me disse, eu nunca falei o nome de Jesus, nunca tinha falado o nome de Jesus. Uma mulher escrava da Umbanda do Candomblé, que vivia se alimentando de restos de bebida das encruzilhadas e farofas e galinhas podres lá. Ela ouviu a palavra de Deus, entregou a sua vida para Jesus, foi curada de uma chaga, de uma ferida terrível, e ela disse, pastor, de noite quando eu fui deitar na minha tarimba lá, entrou um homem vestido de branco lá no meu quarto, e ele colocou a mão no meu peito, e quando ele tirou a mão, eu senti um alívio tão grande, e quando eu olhei para minha perna, não estava mais machucada. Você rezou e ele me curou, foi isso que ela falou. E eu então comecei a ensinar aquela mulher o aiou da fé cristã, ensinei ela a pronunciar Jesus. Eu disse, meu Deus, na minha nação, Deus me trouxe para um lugar desse, para falar a uma mulher de 62 anos, e ensinar ela a pronunciar pela primeira vez o nome Jesus. Então, meu irmão, seja a bênção, coloca-se à inteira disposição, e seja grato a Deus, Senhor, como o Senhor quer me usar, eu estou pronto, e Deus te usa da forma que Ele quiser. Curva a sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai bendito, a Tua palavra foi comunicada nesta noite, eu te louvo pela oportunidade que me deste,
E quero, Deus, que o teu Espírito Santo complete na vida de cada pessoa aqui aquilo que esta palavra tem poder para fazer, em nome de Jesus, amém. Pastor.